Capítulo 479. O velho mordomo, Funkel, estava fugindo por um campo árido no deserto. Ele havia perdido o chapéu, seu cabelo grisalho bem penteado estava desgrenhado e a camada externa de suas roupas estava enlameada. Ruf! Ruf! Ele parou por um momento, ofegando enquanto olhava para trás. Ele se sentiu um pouco mais à vontade quando percebeu que não havia ninguém por perto. No entanto, quando virou a cabeça e estava prestes a mudar de direção, descobriu que uma figura havia aparecido à sua frente. A figura usava um manto clássico com capuz, seu rosto era opaco e inexpressivo, enquanto seus olhos negros estavam escondidos nas sombras. As pupilas de Funkel se contraíram. Ele abriu a boca e tentou dizer uma palavra no antigo Hermes, mas ficou surpreso ao descobrir que seu nariz desapareceu e sua voz desapareceu. Um olhar de desespero apareceu de repente em seu rosto. Então, como uma mancha no vazio, todo o seu corpo foi aparentemente limpo com uma borracha, e nenhum traço foi deixado para trás. Reticências. Achou. Cofe. Diante do ataque iminente do Senhor. Que significava a morte certa, Klein foi infectado por uma doença. Sua dor de cabeça e febre dificultaram o uso do controle de chamas ou do salto flamejante. Naquele momento, ele não conseguia nem produzir balas de ar. O medo do desconhecido tomou conta de sua mente. A intuição de palhaço para o perigo viu a si mesmo se dividir nas menores partículas de luz, talvez tirando qualquer chance dele reviver. Em um instante, Klein enfiou a mão no bolso e pegou um objeto. Esta foi sua resposta para a situação mais perigosa que poderia pensar. Não importa em que tipo de situação ele fosse colocado repentinamente, um mágico tinha que estar preparado até certo ponto, para que não entrasse em pânico no meio de uma batalha. Klein pegou o apito de cobre de Azik, levou-o à boca e soprou forte sobre os espirros e a tosse. Sem nenhum movimento desordenado, ele viu, através de sua visão espiritual, um geyser de ossos brancos sendo expelido enquanto esboçavam rapidamente a aparência de um enorme mensageiro com chamas negras queimando em suas órbitas oculares. E naquele momento, as páginas do livro na frente do Senhor pararam de virar, e a voz distante de repente parou. Um brilho verde enevoado surgiu, e o mensageiro de ossos, que tinha quase 4 metros de altura, rachou e se desfez em incontáveis manchas de pura luz. Atrás dele, a força que fazia Klein andar em círculos foi a primeira a desmoronar. A figura de sobrecasaca preta trespassada foi então envolvida, transformando-se em uma estátua feita de areia amarela que foi levada pelo vento. No entanto, a areia espalhada eram manchas brancas, como se fossem pedaços de papel rasgados até o limite. A figura de Klein apareceu do outro lado, ajoelhando-se e tossindo incontrolavelmente. Se não fosse pelo esqueleto mensageiro bloqueando o golpe para ele, então ele não teria sido capaz de suprimir suas doenças e usar o substituto de estatueta de papel. E depois dessa provação, sua doença se agravou a ponto de perder quase todas as formas de resistência. Nesse momento, o Senhor, que havia falhado em seu golpe fatal, subitamente tossiu de maneira mais violenta do que Klein. Ele caiu no chão de dor, com sangue espumando nos cantos da boca. Cofe. Ele tossiu uma pilha de órgãos fragmentados e carne se contorcendo. Então, com grande dificuldade, abriu a boca e tentou colocá-los de volta em sua boca para consumi-los com força. O que está acontecendo? Klein ficou atordoado por um momento. Mas isso não o impediu de resistir a uma tosse, levantar a mão direita e apontar o revólver para a cabeça do Senhor. Neste momento, ele entendeu algo vagamente, enquanto os ferimentos do Senhor
poderiam ser tratados com sua magia de carne e osso, o impacto e a reação em sua mente e espiritualidade não poderiam ser anulados por este método. O Senhor a deveria ter mudado para outro poder de Beyonder para curar lentamente o dano em seu corpo espiritual, mas ele estava cego pelo ódio. Ele suprimiu seus ferimentos com força e perseguiu Klein. Assim, depois de usar continuamente os poderes do Beyonder que excediam o que seu corpo podia suportar, sua situação piorou e os problemas latentes surgiram. Bang! 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 Klein disparou todas as balas do revólver. Raios de luz bronzeadas, ouro pálido e prata cruzaram rapidamente a curta distância entre os dois. Infelizmente, ele não conseguiu controlar seus espirros e tosse durante o processo. Nem todas as balas atingiram o Senhor. Com apenas 2 delas atingindo o Senhor. E uma delas perfurou sua testa e a outra em seu torso. Crique! Um som crepitante soou, mas a cabeça do Senhor parecia não ter ossos, era apenas uma combinação de uma pilha de carne podre. Isso fez com que a bala de cor dourada pálida afundasse profundamente em seu corpo. Ela rapidamente parou e falhou em causar dano letal. Tudo o que fez foi emitir um brilho dourado do sol. O Senhor ergueu o pescoço e a carne ao redor do buraco em sua cabeça se contorceu descontroladamente. Ele não estava morto, nem mesmo gravemente ferido. Era a tenacidade de um bispo vermelho. Vendo isso, Klein se decidiu. Ele se virou e correu, não fazendo mais nenhuma tentativa de ataque. Quanto ao Senhor, ele estava ofegante e, quando baixou a cabeça novamente, lambeu os pedaços de carne e órgãos fragmentados que havia tossido. Em meio à respiração ofegante e à tosse, Klein corria em direções aleatórias, ocasionalmente rolando. Finalmente, fugiu para a beira de um penhasco que estava a mais de 50 metros de distância. Sob o penhasco, o rio Tussock, levemente turvo, corria incessantemente. Era amplo, mas calmo. Klein não hesitou e colocou força nas pernas e pulou. Ele despencou, sentindo a leveza de uma queda livre. Seu corpo rasgou o ar enquanto ele tentava ajustar sua postura no ar, transformando-se em um movimento de mergulho padrão. Coffee achou. Sua doença interrompeu seus movimentos no meio do caminho, e o posicionamento de seu corpo e palmas falhou na postura correta. Com um som de respingo, ele atingiu a superfície da água, reduzindo-a a um fino pedaço de papel branco. A estatueta de papel rapidamente ficou úmida, afundava e flutuava. No fundo do rio, não muito longe, a figura de Klein se formou enquanto estremece um pouco. Suas roupas já estavam encharcadas, assim como os papéis e notas restantes em sua carteira. Depois de me distanciar do Senhor, a doença diminuiu. Klein pensou com uma sensação persistente de medo. Se a tosse e os espirros não tivessem diminuído no último minuto, ele não teria nem tempo de usar substitutos de estatueta de papel e teria sofrido uma hemorragia interna e morrido instantaneamente. Claro, se morresse dessa maneira, ele sentia que tinha uma chance de ressuscitar. Enquanto chutava as pernas para se manter nadando, Klein criou um tubo invisível e oco em sua boca, permitindo-lhe respirar ar fresco. Esta foi a performance de respiração subaquática de um mágico. Klein sugou com a boca e soprou pelo nariz, não deixando que o gás turvo que exalava poluísse o cano ao entrar diretamente na água. Ao mesmo tempo, ele furtivamente fez seu caminho para a costa, esperando evitar a perseguição subsequente do Senhor A. Infelizmente, esta não é uma cidade. Os poderes de um sem-rosto não podem ser usados efetivamente. Caso contrário, uma vez que eu escapasse, o Senhor A definitivamente não seria capaz de me encontrar. Enquanto nadava, Klein instintivamente teve esse pensamento. Isso resultou em um problema.
E esse era o poder Beyonder de controle do vento que o Senhor a tinha anteriormente. De um modo geral, esse poder pertence ao caminho do Senhor das tempestades. Para este caminho, além do vento, também há água, o que significa que são especialmente eficazes para atividades subaquáticas. Atividades subaquáticas. Pastor é muito versátil e aterrorizante. O coração de Klein quase parou de bater quando o pensamento passou por sua mente. De repente ele nadou rio acima, não mais se escondendo. Assim que saiu da água e se aproximou da margem, viu o rosto diabolicamente belo do Senhor. Coberto de escamas de peixe e guelras escancaradas. O Senhor, que estava flutuando na superfície da água em seu manto vermelho brilhante, tinha os cantos da boca curvados. Seus olhos estavam cheios de ódio verdadeiro. Lutar. Eu só posso lutar. Vou tentar resistir até que os reforços da igreja cheguem ou até que o Senhor Azik escape de sua situação. Sem hesitar, Klein, que havia se livrado de suas doenças, ergueu a mão direita, pronto para estalar os dedos. Nesse momento, os dois olharam simultaneamente para o céu como se fosse uma reação instintiva. Uma bela figura feminina foi rapidamente delineada. A figura estava encapuzada e com uma túnica escura, seus olhos olhando fixamente para o Senhor. Então, Klein viu o Senhor a ser rapidamente apagado como se tivesse se tornado um desenho a lápis, apagado rapidamente com uma borracha, deixando nada além de seu olhar de indignação e desespero em meio ao vazio e à loucura gravados em sua mente que era a única audiência presente. Isso. Que tipo de nível é esse? Que tipo de força é essa? No momento em que Klein pensou sobre isso, ele viu a figura se virar para olhar para ele. Era um rosto bonito, mas não tinha a menor expressão. Seus olhos negros eram profundos e escuros, desprovidos de espiritualidade. Justamente quando o coração de Klein batia acelerado, pensando que ele desapareceria sem deixar rastro, sem a menor ideia de que poderia ser ressuscitado, os cantos da boca da mulher ergueram-se lentamente em um sorriso. Um sorriso? Klein ficou atordoado, imaginando se ele estava sonhando. Antes que ele pudesse recuperar seus sentidos, a figura desapareceu instantaneamente de onde estava. O som da água espirrando ao seu redor ecoou no ar. Intrigado, Klein nadou até a margem e saiu da água. Olhando ao redor, ele descobriu que este lugar era extraordinariamente remoto. Não havia estradas ou pessoas vivas. Apenas a água ligeiramente turva do rio continuou fluindo de maneira imutável. Acabou assim? O Senhor morreu assim? Quem era aquela mulher agora? Ela era tão forte que o Senhor nem teve tempo de gritar. E ela sorriu para mim. Sorriu. Talvez seja uma ela? No entanto, além de figuras do nível do Papa, como poderia haver anjos andando no território das 3 igrejas? Além disso, uma figura do nível do Papa obviamente não estaria em Backlund. Klein não conseguia acreditar que estava fora da zona de perigo. Depois de um momento de contemplação, finalmente teve um senso de realidade. Ela deveria ser uma potência enviada pelas igrejas. Ela chegou a tempo e me salvou com sucesso. Se eu não tivesse informado a senhorita Justiça antes, então eles poderiam não ter tomado uma ação tão oportuna. Haveria uma grande chance de eu morrer nas mãos do Senhor. Com a possibilidade de ressurreição sendo uma hipótese. Sim, também tem a ver com eu persistir, me arrastar na batalha até este momento. Nada mal. Com um suspiro de alívio, Klein começou a procurar uma saída. Reticências. Exílio. O homem com a máscara de ouro apontou para Zeke Eggers e jogou sua figura no vazio, um local que ninguém conhecia. Então, ele se virou para enfrentar Inci Zanguil, que estava olhando para ele com uma carranca.
Não há tempo, não podemos acabar com ele tão rápido. Temos que esconder esta área o mais rápido possível. Você quer que a igreja descubra nosso segredo? O homem com a máscara de ouro rosnou com raiva. Insizanguil deixou de lado suas dúvidas, acenou com a cabeça, virou-se para o 008, que havia parado de escrever, e agarrou-o. Sua figura estava vacilando um pouco, e perto de suas pernas havia calças que quase foram rasgadas no meio da batalha. Reticências. Dentro da mansão da Rosa Vermelha, o príncipe Edessac estava sentado perto das janelas amplas com um olhar anormalmente vago em seus olhos. Sua Alteza, por favor, se apresse, uma voz soou ao lado dele. Os olhos de Edessac ficaram animados quando ele respirou fundo, pegou o revólver sobre a mesa e o pressionou contra a têmpora. Dentro dele havia uma bala que obliterava os corpos espirituais. Ele virou a cabeça e olhou ansiosamente para o campo de golfe e os cavalos passeando. Bang! Ele puxou o gatilho. Nota 1. Aquele bagulho que expliquei antes sobre os pronomes usados com divindades. Ponto.